alunos, boa noite. Infelizmente, a atual situação nos faz estar distantes, mas estamos pertos na nossa atividade acadêmica, que não pode parar e temos que continuar. Foi postado no site do Interativa para vocês, já desde a semana passada no AVA, um material para que vocês pudessem fazer resenhas. Essa foi a alternativa usada neste primeiro momento, que já está sendo corrigida. Inclusive esse vídeo já é um teste, um início para que a gente consiga estabelecer uma melhor forma da gente diminuir a distância que existe entre a gente e desta forma a gente poder pensar em soluções, em formas de continuar seguindo no nosso processo de conhecimento. Mas vamos lá. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês explicando como é que a gente vai fazer uma resenha. Esse mundo acadêmico ele é cheio de atividades, cheio de coisas, mas não precisem se preocupar que a gente vai seguir passo a passo, e o que vocês tiverem dificuldade eu estou por aqui. Eu vou deixar aí já no Interativa o meu WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas através do Interativa também. Formem grupos no WhatsApp para que a gente possa compartilhar esse processo de conhecimento e desta forma a gente não deixar que a situação que a gente está nesse momento agrave ainda mais a nossa situação acadêmica. Afinal, a gente quer terminar o curso nesses 4 anos, né? E não podemos deixar que de forma alguma um distanciamento social nos afaste da atividade acadêmica. Mas então vamos lá. Como fazer uma resenha? A resenha ela é formada por etapas, né? A primeira situação que a gente tem que fazer é fazer um processo de uma leitura corrida desse texto, sem muita intenção de estar captando todas as informações ali contidas. A resenha, inclusive, a primeira resenha, ela é de atividade que nós já trabalhamos em sala de aula. Ela seria um processo de uma revisão daquilo que foi trabalhado, para que vocês consigam fazer as atividades que serão usadas para avaliação de vocês, né? Então a primeira etapa é essa leitura corrida do texto, né, sem uma intenção de propriamente construir nada por enquanto, né? A segunda etapa, aí sim, a gente já começa a ter algumas coisas, uma atenção um pouco maior no texto, e que eu chamo isso de uma leitura crítica. Leitura crítica. E o que vem ser essa leitura crítica? É nesse momento que eu vou identificar quais são as ideias do escritor quando ele fez esse texto, quais são as mensagens passadas, quais são, uma coisa muito importante para a gente identificar, qual é os termos chaves para a gente conter neste primeiro, para a gente conter desse texto, que a gente deve assimilar desse texto. As palavras-chave são muito importantes, tá? A terceira etapa, a confecção do texto propriamente dito. Não se preocupem, este vídeo eu vou falar para vocês desta confecção do texto, a etapa para essa confecção do texto, né? Não tenham medo, vamos com calma que a gente vai conseguir chegar lá. A quarta etapa, eu vou reescrever esse texto, eu vou checar se o texto aborda o texto que eu estou resenhando, né? Se aquilo que eu li, aquilo que eu escrevi batem. Às vezes num processo de escrita, nem sempre a atividade sai, nem sempre para o papel vai aquilo que está na nossa cabeça. Então, portanto, é importante eu reescrever esse texto, tá? E a última etapa, eu vou revisar esse texto para entrega, né? Para que ela esteja dentro das normas, para que ela esteja com um português bacana, para ver se ela está legível, né? Eu vou revisar esse texto que será feito a entrega, né? Então vamos lá. A construção do texto, né? É importante a gente entender
que a construção de um texto ele é feito por parágrafos, né? E cada um do tópico pode ter mais de um parágrafo, né? Num primeiro parágrafo, né, eu vou identificar a obra. Num primeiro momento, eu vou identificar essa obra. Eu vou apresentar essa obra para o leitor da minha resenha. Eu vou descrever a estrutura que o texto foi estabelecido, para só aí eu conseguir entrar em parágrafos que eu vou tratar do conteúdo do texto, né? Para cada um dos conteúdos que você vai ter que redesenhar, você vai escrever pelo menos um parágrafo, mas isso pode ser dividido em mais de um parágrafo, né? Depois você vai identificar esse autor. Quem é o autor, né? Quem é? Mas lembre-se, esse autor não é você, não é o autor da resenha, é o autor da obra que você está resenhando, né? Para, por fim, e você vai aí sim se identificar que você é um acadêmico da FACIC, que esta resenha tem uma atividade para a disciplina tal, né? E serve como nota ou como um processo de avaliação para as suas atividades acadêmicas realizadas, né? Então, basicamente, nós estamos aí com uma visão geral do texto, né? Mas como que eu vou fazer isso, Daniel? Como que eu vou identificar essa obra? Para que a gente consiga fazer a identificação dessa obra, eu estou conceituando nesse vídeo o que eu estou tratando, de qual livro eu estou tratando, né? Eu vou descrever a obra que nós trabalhamos em sala de aula, tudo que você precisa saber sobre economia, do Alfred Hill. É importante a gente conceituar isso para a gente conseguir acompanhar as próximas etapas. Vamos lá para frente? Que obra é essa, né? Essa é o primeiro parágrafo que eu vou colocar. Vejam, aproveitem nessa situação, parem o vídeo, tá? É um exemplo já do que você pode fazer do primeiro parágrafo do seu texto, tá? Então vamos ler junto? Esse texto é uma resenha de parte do livro Tudo que você precisa saber sobre economia, do economista americano Alfred Mill. A obra foi traduzida no Brasil por Leonardo Abramowitz, acho que é assim que fala. A obra tem 240 páginas e foi publicada pela editora Gente. Nessa resenha abordaremos da página 7 até a página 43, tratando dos temas: o que é economia, trocas e custos de oportunidade, o surgimento do livre comércio e a importância da vantagem comparativa, o comércio internacional e as barreiras comerciais, economias tradicionais, planificadas e de mercados, e ainda trataremos de capitalismo versus socialismo, escâmbio e desenvolvimento do dinheiro e análise sobre a moeda fiduciária inconversível, além de tratar do valor do dinheiro no tempo e as taxas de juros. Percebam que eu separei nessa primeira resenha um resumo, uma revisão daquilo que a gente já trabalhou, né? Esta resenha também vai servir de base para os 3 pontos que a gente já havia falado, que é proveniente da confecção do seu caderno. Hoje, mais do que nunca, é importante você registrar quais são as suas atividades, quais são as suas dúvidas, e não se preocupem de me chamar para qualquer dúvida que vocês tenham. Percebam que desta forma nós já escrevemos o primeiro parágrafo do texto, sem muita formalidade, sem muita dificuldade própria, melhor dizendo, né? Viram? Identificamos a obra e o objetivo do nosso trabalho. Agora vamos partir para apresentar a obra, né? A obra de Alfred Mill é de uma leitura simples, descomplicada, abordando temas complexos de forma trivial, capaz de fazer leigos entenderem economias, com capítulos curtos e descomplicados, né? Agora você vai descrever a estrutura do texto que você vai resenhar. Lembre-se, nós não vamos resenhar a obra inteira, nós só vamos fazer uma resenha das matérias que nós já vimos em sala de aula, né? Ou seja, essa resenha irá abordar 11 capítulos da obra, sendo elas
você vai descrever os capítulos que a gente está abordando, conforme foi pedido para vocês na atividade, né? Então vamos lá. O primeiro capítulo, o autor aborda o conceito de economia, sendo a escassez o fruto de demandas limitadas e recursos limitados. E vai continuar isso. Isso nós já trabalhamos em sala e eu acredito que todos vocês já saibam isso de cor e salteado. É simplesmente tirar daquilo que está na sua cabeça e trazer para o papel, né? E assim você vai fazer para cada um dos tópicos que foram abordados, tá? Não se preocupem. Qualquer situação, nós estaremos aqui para ajudar vocês, né? Esse primeiro vídeo também é um aprendizado para mim. Eu estou tentando fazer esses vídeos de forma a parecer uma aula presencial, né? Daqui a algum tempo nós iremos disponibilizar para vocês talvez uma possibilidade de, no horário de aula, a gente fazer transmissões online, como se presente em sala de aula nós estivéssemos, e deixar a atividade para que vocês façam e entregam para que a gente possa avaliar. Espero ter contribuído para vocês neste pequeno vídeo, de forma que eu também estou testando se esse modelo vai funcionar. Inclusive, se você tiver aí alguma sugestão, alguma coisa que possa melhorar, algum conhecimento, eu estou aqui disponível para vocês e gostaria muito que vocês me ajudassem, assim como eu estou disponível para ajudar vocês. Obrigado!